Voltamos. Shalom, shalom, povo de Deus. Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Você que for entrando, já vai compartilhando aí com mais pessoas ao qual você conheça. Amém, gente? Vem aqui compartilhar algo, né? Algo que irá somar na sua vida em nome de Jesus. Espero todo meu coração ser útil nas coisas ao qual serão ditas aqui em nome de Jesus. Amém, gente? Que eu venha a compartilhar chaves que irão somar na sua vida e te trazer um crescimento espiritual. Amém, gente? Eu senti muito forte no meu coração de trazer alguma das coisas aqui que serão ditas, né? Principalmente nessa questão do gerar no espírito. Muitas das pessoas ouvem falar a respeito disso, de viver pela fé, né? Muitas pessoas que vivem pela fé, muitas pessoas que deixam coisas para trás e ouvem a voz do Senhor, quando o Senhor diz de fato para a pessoa deixar tudo, né, e viver pela fé. Um dos grandes fatores, dos grandes princípios de quem realmente vai viver pela fé, de realmente seguir ao Senhor de todo o seu coração, cumprir realmente, ser obediente em tudo aquilo ao qual Ele repassar para você, né, para você fazer, assim como nós vemos que aconteceu na vida de Abraão. Abraão, um homem ao qual o Senhor disse para deixar tudo, vá para uma terra aonde eu te designarei, ou seja, onde eu irei te mostrar. Deixa tudo, né? Apenas seja obediente e ouça a minha voz. E Abraão foi, né? Abraão foi para uma terra desconhecida, onde não conhecia, e lá se tornou pai, recebeu a promessa e se tornou pai de multidões. Ou seja, você deixar coisas para trás, você cumprir de fato, né, algo ao qual Deus estabelece na sua vida por obediência, né? As coisas com Deus, de fato, você vai perceber que parecem loucuras à mente humana, né? Você vai perceber que, de fato, as coisas ao qual o Senhor nos repassa, as coisas ao qual o Senhor diz para nós, né, não vão fazer sentido, de fato, né, com o nosso entendimento. Muitas das coisas ao qual Deus nos repassa, nós pensamos assim, meu Deus, né, o que significa isso? O que Deus está querendo, né, me mostrar? O que Deus está querendo falar com isso? Né? O que Ele está querendo me mostrar? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Né? O que eu devo pegar, o que eu devo largar, né? Então tem coisas que realmente, de fato, na sua vida com Jesus, você vai perceber que na sua caminhada com Cristo, você vai perceber que muitas coisas ou você precisa deixar, né, largar, ou você precisa acrescentar, pegar alguma das coisas, né? E para muitas pessoas é dificultoso até mesmo deixar algumas coisas. O mais difícil, principalmente para os cristãos, para os filhos e filhas de Deus, é deixar certas coisas. Por quê? Porque tem muitas das coisas que realmente algumas pessoas se apegam com aquilo. E é dificilmente, né, para aquelas pessoas deixarem aquelas coisas para trás, para realmente cumprirem um propósito de Deus, um propósito divino de fato na sua vida. E quando você começa a falar de situações como essa, né, tem muitas pessoas que não vão gostar, tem muitas pessoas que dizem o seguinte, meu Deus, né, isso é difícil, porque tem algumas pessoas que estão passando por situações, né, eu entendo, situações, né, momentos delicados, ao qual realmente é difícil, né, para algumas pessoas de fato, por situações ao qual estão passando. Mas você percebe que de fato, quando você começa a entrar num princípio estabelecido por Deus na sua vida, você vai perceber que quando Deus certamente começar a falar com você, você vai perceber que Ele vai começar a tirar algumas coisas de você, coisas que de fato estão impedindo de você se aproximar dele, você se aproximar da presença de Deus. Ou seja, muitas das coisas que te impedem de fato se aproximar do Senhor, essas coisas realmente estão se tornando um peso na sua vida, né? Um incômodo. E de fato Deus, ele afasta coisas da sua vida para que você comece a entrar rumo ao objetivo, ou seja, rumo ao propósito. E uma das coisas magníficas realmente do reino de Deus é isso. E realmente Deus, ele remover coisas que realmente estavam ali até mesmo ocupando espaço na sua vida, ou seja, te tirando do objetivo, te tirando do foco, te tirando do foco. E uma das coisas que realmente eu tenho percebido nessa geração, nesses dias, né, nesse tempo, através de muitas pessoas, é pelo fato disso acontecer na vida de muitos, na vida de muitos. De coisas mínimas, coisas pequenas, estarem impedindo, né, de pessoas estarem vivenciando coisas grandes em Deus, coisas grandes. Shalom, Leonardo, shalom, shalom, Maria do Carmo, Deus abençoe a cada um de vocês que forem entrando. Já vão compartilhando o povo de Deus, compartilhando com mais pessoas, amém, gente, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos compartilhando aí com mais pessoas, para que muitas mais pessoas recebam daquilo qual Deus irá liberar aqui nessa tarde, amém, gente? Então vamos lá.
lá. Vamos continuar aqui. E eu tô falando aqui um pouquinho das coisas aqui, gente. Daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui no mistério profundo. Então fique conectado aí até o fim para você receber daquilo qual Deus irá compartilhar aqui. Amém, gente? Então fique até o fim, porque grandes coisas o Senhor fará realmente na vida daqueles que são sedentos, daqueles que são fominhos. Amém, gente? Eu digo que de fato, né, o reino dos céus realmente ele é a favor das pessoas que são famintas, amém, gente? Das pessoas que têm fome e sede. Eu, nem você, foi chamado realmente, você e eu não fomos chamados para insistir com pessoas que não querem nada com Deus, né? Realmente, as pessoas que não querem nada e nada com Deus, você não perde tempo com essas pessoas, você perde tempo com pessoas que realmente querem, né? E querem realmente entrar ou mergulhar em níveis ainda mais profundos. Você vai perceber que até mesmo o próprio Senhor Jesus, ele falava por parábolas. Jesus, ele falava por parábolas. Diga por quê? Por que Jesus falava por parábolas? Para que aqueles que realmente, Shalom, apóstolo Júlio César, Deus abençoe. Por que Jesus falava por parábolas? Para ver até onde iria o interesse das pessoas que realmente queriam mergulhar em águas ainda mais profundas. Ou seja, Jesus ele falava por parábolas, deixava em mistérios as coisas ao qual ele falava. E você vai perceber isso, que as coisas ao qual ele acrescentava ou falava por parábolas, né, muitas das pessoas não entendiam de fato as coisas ao qual ele dizia, né? Mas no final de cada sermão, no final de cada pregação, aqueles ao qual se interessavam e queriam realmente de fato querer saber mais a respeito das coisas ao qual Jesus estava transmitindo, essas pessoas se aproximavam de Jesus no final e perguntavam: Senhor, o que significa as tais parábolas ao qual o Senhor se referiu? Então, Jesus revelava essas coisas aos famintos, ou seja, as pessoas que queriam aprender, ou seja, as pessoas que queriam saber o significado das parábolas. O que isso significa? Fome e sede. As pessoas que demonstram isso realmente serão as pessoas que receberão mais da parte de Deus. As pessoas que não se interessam pelas coisas do reino de Deus são pessoas que realmente não irão receber. São pessoas que irão ficar realmente somente na fila da bênção. Eu falo isso, né? Que de fato eu sempre falo isso nos lugares onde eu vou, nos lugares onde o Senhor permite estar ministrando, eu sempre digo isso, né? E eu repito e digo, né? Você quer ficar na fila da bênção, esperando sempre alguém colocar a mão na sua cabeça e liberar uma bênção, ou você quer se tornar uma bênção na vida de mais pessoas, né? A decisão é sua, né? Já imaginou, né? Você se permitir, né, se tornar uma bênção na vida de mais pessoas, né? De você se tornar uma mulher ou um homem de Deus, uma mulher de Deus tão próspero, tão abençoado ao ponto de você, né, se tornar uma bênção na vida de mais pessoas, de você poder ter para abençoar, né? É isso que Deus quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer na sua vida, homem e mulher de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Mas você precisa se permitir realmente deixar você mesmo entrar no propósito de Deus. Você precisa entrar nesse propósito, nesse calendário de Deus. E muitas das vezes pessoas deixam de entrar nesse novo tempo, nesse novo ciclo de Deus, por quê? Pelo simples fato de alguma das coisas que estão prendendo certas pessoas. De fato, muitas coisas que estão prendendo algumas pessoas e deixando essas pessoas pelo caminho. Deixando essas pessoas pelo caminho, não permitindo com que essas pessoas entrem realmente de fato no propósito de Deus. Quando nós entramos no propósito de Deus, nós passamos a experimentar a boa vontade de Deus. A boa vontade de Deus. Ela começa a se manifestar na nossa vida. Vou dar um exemplo aqui. Jesus com seus 12 anos de idade. Diga, 12 anos de idade. Jesus com seus 12 anos de idade estava dando um show de teologia. Imagina, ele estava falando com doutores da lei, homens de sabedoria, homens de renome daquele tempo, né, o qual tinha uma sabedoria assim incrível, homens de cabelo branco, né, digamos assim. Jesus estava dando ensinamentos assim incríveis, né, ao ponto de deixar esses homens todos confusos, né, como uma criança daquela idade de 12 anos conseguiria ter uma sabedoria daquela, né, falando mistérios profundos daqueles, né, ao qual eles mesmos não estavam entendendo, fariseus, sacerdotes e todos ali, ao qual Jesus estava dizendo, estava ministrando com 12 anos de idade. Ou seja, então Jesus estava cumprindo a boa vontade de Deus. E aí começa a entrar o ciclo na vida de Jesus, mesmo ele sendo filho de Deus, vindo nessa terra, né, para salvar uma geração, realmente remir os pecados de muitos, salvar uma geração para que essa geração, essas pessoas pudessem estar juntamente com ele no céu. Ele, sendo Jesus, o filho de Deus, teve que passar pelos mesmos processos. Por quê? Porque ele não vem nessa terra como um anjo,
como um serafim, como um querubim. Não, ele veio como homem. Ele veio como homem, venceu como homem, e ele falou ainda: se eu venci, vocês também podem vencer. Se eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Porque ele venceu esse mundo como um ser humano. Ou seja, então se ele venceu, nós também podemos vencer, porque essa foi a promessa garantida. Ele liberou essa palavra dizendo: se eu venci, vocês também podem vencer. Então você vai ver que nós podemos ter pessoas, né, como pais na fé ou como mães na fé, ao qual nós seguimos ali até mesmo, né, uns padrões ao qual nós vamos seguindo e tudo mais, pessoas ao qual, né, literalmente você diz assim, pessoas que te ajudaram, né, na sua caminhada, na sua jornada com Cristo, ou seja, aquelas pessoas que te ganharam para Cristo. E você até mesmo considera até mesmo pessoas como essa, como heróis na fé, né, mães e pais espirituais na fé. Só que você precisa entender uma coisa, que o nosso modelo de vida sempre será Jesus Cristo. O nosso modelo de vida sempre será Jesus Cristo. Então nós precisamos analisar e ver de fato como Jesus caminhou nessa terra, como Jesus viveu nessa terra. O mesmo estilo de vida, a mesma forma, da mesma forma como ele se comunicava, da mesma forma como ele pensava, da mesma forma como ele agia, né? Ele sempre será realmente o nosso modelo de vida. Não importa que aqueles que realmente, né, conseguem enxergar isso, conseguem realmente ver como Jesus agia nessa terra, importa que aqueles que começam a seguir a Cristo, começam a caminhar rumo ao propósito, essas pessoas serão semelhantes a Jesus também. Como assim? Vamos lá. Por que você acha que sempre desde Gênesis até Apocalipse você vai ver a Bíblia mencionando, dizendo: me adore, me adore, me adore, me adore, me adore? A Bíblia vai mencionando desde Gênesis até Apocalipse, e Deus vai dizendo e vai relatando ali, né, desde as Escrituras, desde Gênesis até Apocalipse, e Deus vai pedindo para o seu povo: me adore, me adore, me adore, me adore. Agora eu te pergunto, né, um Deus que é soberano, eterno, poderoso, magnífico, o Alfa e o Ômega, se eu ou você adorarmos a Ele, né, Ele vai deixar de ser Deus? Óbvio que não. Óbvio que não. Se eu deixar de adorar a Deus, se uma só pessoa em específico deixar de adorar a Deus, ele vai deixar de ser Deus? Óbvio que não. Mas então por que Deus, né, sendo que tem toda a sua criação que o adora, né, todo ser que respira, Salmos, me fugiu agora em Salmos, diz isso: todo ser que respira louve ao Senhor. Ou seja, então todo ser que respira, as árvores louvam ao Senhor, os pássaros louvam ao Senhor, os ventos louvam ao Senhor, toda a natureza louva ao Senhor. Mas então por que Deus diz então para os seres humanos: me adorem, me adorem, me adorem? Porque Deus sabe, Jesus sabe que de fato tudo aquilo ao qual o homem ou a mulher adora, ele se torna parecido. Se você adorar ao dinheiro, você vai se tornar o quê? Um materialista. Se você adorar pessoas, você vai se tornar um idólatra. Agora, se você adorar a Jesus, o que você acha que você vai se tornar parecido? Com o Senhor Jesus. Salmo 150, obrigado, querido, me fugiu da memória. Quando você começa a entrar assim nesses versículos, nesses lugares, começa a vir muita coisa, cara, muita coisa, você até se perde até mesmo. E me fugiu da memória mesmo, de fato. Salmo 150, obrigado, querido. E de fato, você vai ver que isso ocorre. Quanto mais você glorifica Jesus, quanto mais você exalta Jesus, mais parecido com Ele você se torna. Mais parecido com Ele você se torna. E essa é a maravilha do Evangelho. E realmente isso nos mostra que, de fato, todo ser humano que realmente adora coisas, objetos, ou até mesmo pessoas, vai se tornar parecido com aquilo que é, com aquilo ao qual adora. Você vai perceber que vieram para Jesus, né, fariseus, doutores da lei, fariseus vieram para Jesus para tentar pegar Jesus na culatra, né? Pegaram uma moeda e disseram para Jesus se era lícito, né, entregar o tributo a César. Falaram: é lícito, né, entregar o tributo a César? E Jesus disse: pegar essa moeda aí. O que vocês vêem na moeda? Né, a imagem de César. E Jesus disse: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só que o interessante é que, se você ver na moeda, está a imagem de César. E Jesus disse aquela frase dizendo o seguinte: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Só que o interessante é que você vai ver que todas as pessoas que têm ou começam um projeto, né, um projeto ou algo ao qual a pessoa estabeleceu que é dela, é dessa pessoa, você vai perceber que a pessoa sempre coloca a sua marca ali. A pessoa sempre coloca a sua identidade, o seu DNA, ou seja, a sua marca está naquele negócio ao qual você criou, né? Por quê? Porque é seu, foi você que criou.
Ou seja, então você vai colocar ali, às vezes, a sua assinatura, a sua imagem, você vai colocar o seu logo, você vai colocar isso, aquilo. Por quê? Porque foi você que criou. E aquilo se tornou importante para você, ao ponto de você colocar a sua marca ali. Você está me entendendo? Ou seja, então você colocou a sua marca naquilo ao qual você criou, certo? Né? Porque aquilo se tornou importante para você, ou seja, se tornou o seu negócio, né? Algo importante para você. E aí você vê o interessante que César colocou a sua imagem naquela moeda, né? Por quê? Porque o dinheiro para ele era importante. O dinheiro para César era importante, ao ponto de colocar a sua marca, né? Ou seja, o seu rosto naquele dinheiro, naquela moeda. E aí você vê lá em Gênesis, né, quando Deus forma o homem do pó da terra e coloca a sua imagem e semelhança no homem, sinalizando o quê? Que o homem é importante para Deus. Ou seja, então Deus não está preocupado com louvor, querido. Deus não está preocupado com adoração. Deus está preocupado com você. Deus ele se importa com você. Deus ele quer se relacionar com seus filhos. Deus ele se importa com seus filhos. E aí a pessoa pensa o seguinte, mas eu já fiz tanta coisa errada, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu acho que Deus nem tem mais importância comigo, eu acho que eu nem tenho mais relevância assim com Deus, eu acho que Deus nem ouve mais as minhas orações. Na verdade, não é Deus que se afasta da gente, somos nós que nos afastamos dele. Somos nós que nos afastamos dele. E sempre, realmente, quando uma pessoa vem até o Senhor com o coração contrito, realmente com o coração arrependido, importa que o Senhor sempre estará lá de braços abertos, assim como diz na parábola do filho pródigo. As pessoas dizem o seguinte, é possível uma pessoa perder a sua salvação? Eu digo que não. Sabe por quê? Porque uma pessoa só vai perder se ela recusar. Da mesma forma como você faz o ato pela fé, dizendo, Senhor Jesus, a Ti eu entrego minha vida agora nesse momento, em Tuas mãos, Senhor, a partir de hoje eu sou Teu. Ou seja, da mesma forma como você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, uma vez você tem a decisão também de reverter isso. Você tem a decisão de querer abandonar Jesus, ou seja, de você não querer mais Ele. De você dizer, eu renuncio, eu não quero mais. Né? Eu deixo de lado, eu não quero mais Ele, não quero mais o Espírito Santo, eu não quero mais Jesus. A pessoa renuncia, a pessoa não quer mais. Ou seja, então existe isso, de você perder dessa forma. Existe dessa forma. Agora, quando você comete erros e você se arrepende, ou seja, quando um temor vem sobre você, que você sente aquele temor dentro de você, até mesmo pregadores, pessoas ao qual conheço de fato, né, ao qual ministram durante anos, né, em muitas denominações, igrejas, pastores, líderes e tudo mais, e a pessoa já tem um costume já de estar ali ministrando, às vezes anos, 10, 20 anos, mas sempre quando a pessoa recebe uma oportunidade de ministrar ou louvar, a pessoa sente aquele... Acho que tem pessoas aqui que já sentiram isso ou sentem isso, da pessoa sentir aquele queimor, aquele algo assim, que vem sobre a pessoa, né, ao ponto da pessoa sentir aquele calafrio, né, aquele frio na barriga que dá, né, na pessoa, pelo fato da pessoa ir ministrar novamente a algum lugar, algum espaço que a pessoa ali recebeu o convite. Por que que isso vem sobre a pessoa? Por que que esse nervosismo, essa ansiedade vem sobre a pessoa? Isso se chama temor, né? Um dos homens que realmente eu considero muito, né, que realmente é um homem de Deus, né, um músico de Deus, realmente que nem cobra para ministrar, né, não cobra para ministrar, não cobra para pregar, né, é um dos homens de Deus que realmente eu considero mesmo nessa geração, que é o Davi Maia. Davi Maia, cara. Saxofonista, um homem de Deus que quando ele começa a tocar aquele saxofone, o céu se funde com a terra. Pensa num homem assim que carrega uma unção divina mesmo, divina celestial, é ele mesmo. E uma das coisas que ele se referiu e falou para mim, dizendo o seguinte, era isso, Gui, quando você deixa, né, quando você deixa de sentir esse frio dentro de você, esse calafrio, esse gelo dentro de você, então você precisa se preocupar. Porque quando você sente isso dentro de você, isso gera um temor de Deus. Isso é o temor de Deus, é de você saber o peso da responsabilidade que você está carregando. Pelo simples fato de você subir em um altar ou de você estar falando de Jesus para pessoas, mas você não estará falando da mesma forma como você fala, né, por falar assim. Não, você estará falando de uma forma assim de trazer vida e vida com abundância para aqueles que irão ouvir aquilo que irá sair da sua boca, né? Ou seja, então é o peso da responsabilidade de você saber que aquilo que será transmitido através de você não serão apenas palavras de sabedoria humana, né? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. A minha pregação, a minha palavra não consistir em palavras de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder.
demonstração de espírito ou de poder. Ou seja, então não são palavras de sabedoria humana, mas sim são palavras que irão gerar vida e vida com abundância para aqueles que estarão ouvindo você ministrar. Ou seja, então é isso que gera de fato esse temor, esse calafrio, esse frio no estômago, né, de muitos daqueles que realmente às vezes já estão acostumados a ministrar ou a falar de Jesus, mas sempre sentem isso dentro de si. E isso é uma das coisas que você nunca na sua vida deve perder isso. Porque realmente isso é uma das essências mais fortes, né, que vai ser transmitida através do caráter de uma pessoa, né? Eu digo isso de fato, isso é uma das coisas únicas, que realmente poucas pessoas carregam isso, né? Poucas pessoas de fato carregam isso. Essa essência genuína, de fato, de pessoas que carregam esse temor, essa simplicidade, né? Esse zelo de realmente transferir o coração de Deus, né? Você não está somente transferindo palavras ali, palavras de um esboço que às vezes que você anotou, de coisas que talvez você recebeu através de revelação, não. Você estará sempre transmitindo o coração de Deus, né? O coração do Senhor. E isso é uma das coisas lindas que de fato ocorre na vida daqueles que realmente se entregam verdadeiramente ao Senhor, né? Quando você entrega o seu coração a Deus, quando você entrega o seu coração ao Espírito Santo e você deixa Ele guiar a sua vida, você vai parar de se preocupar, de ficar se aloprando e querer fazer isso, fazer aquilo. Não, você vai entregar realmente tudo de fato nas mãos do Senhor. Você vai deixar com que Ele realmente guie as palavras que vão ser transmitidas através de você. Você vai deixar com que Ele guie os seus sentimentos, as suas emoções. Você vai deixar com que Ele guie as suas mãos, aonde elas tocarão, né? Aonde você irá orar, com que pessoas ao qual você irá orar, né? Então você vai se permitir ser deixado usar pelo Espírito do Senhor, através disso, através dessa entrega genuína ao Espírito do Senhor. E eu dei esse balão aqui, esse balão inteiro aqui de fato agora para começar a entrar no assunto ao qual muitos, né, até mesmo estavam pedindo, né, para falar a respeito disso, de como gerar no Espírito, né? Uma das coisas de fato que você precisa entender a respeito disso, do gerar no Espírito, é uma das coisas lindas, que uma vez que você aprender isso, aprender uma vez na sua vida, isso aqui que será ensinado aqui, você terá isso sempre, amém? Você irá vivenciar de fato isso todos os dias da sua vida. E eu não estou falando de você pegar isso aqui, né, para sua vida, de você, como eu posso falar aqui, quer ver? De você pegar isso, né, essas chaves que serão liberadas aqui, né, e você achar que isso realmente é só algo de uma pregação, algo do tipo, não, esse aqui é ensino profundo de fato que será liberado, que será dito aqui, isso aqui é real mesmo. E eu quero afirmar e dizer para você que muitas pessoas, preste atenção nisso, essas coisas que serão ditas aqui agora, muitas pessoas pagam para aprender isso aqui. Por quê? Porque isso é ensino. Dons espirituais, unção do Espírito Santo, os dons do Espírito, isso não é pago. Isso não é pago, não tem preço. Você não pode cobrar para isso. Porque uma pessoa que cobra a respeito de transferência, a respeito de pregações ou de canções também que serão ministradas, tudo que tem preço não tem valor, de fato. Tudo que tem preço não tem valor. A respeito de unção, dons espirituais e louvores. Ou seja, a pessoa cobrou, perdeu o seu valor. Mas, diga mas os ensinos são válidos. Gálatas 6:6 diz, reparta os seus bens com todo aquele que vós o instruir. Ou seja, então aquele que te ensina, o seu mestre, ou seja, aquela pessoa que está ali te orientando, te trazendo realmente ensinos mais profundos para o seu crescimento espiritual, ou seja, então isso é válido, né? E pelo fato de você não estar somente, né, pagando, mas sim honrando a vida daquele que realmente está te ensinando, está te trazendo um crescimento espiritual. Ou seja, até mesmo chaves que de fato você vai ver aí através de honra, através de princípios de honra que é estabelecido pelo próprio Deus nas Escrituras, que de fato todo aquele que honra, né, aquele tutor, aquele mestre, aquela pessoa a qual está ali te ensinando, né, você é beneficiado por isso. Né, você é beneficiado por isso por causa das práticas da honra, né, que são princípios bíblicos realmente, filhos e filhas da honra. Aqueles que honram receberão honra, né? Aqueles que desonram receberão desonra. Essa é a lei da semeadura, né? De fato, isso
vai ocorrer na vida daqueles que realmente entendem os princípios estabelecidos na própria Escritura, nas Escrituras Sagradas. Amém, gente? Então, uma das coisas aqui que eu quero deixar bem claro aqui, para que você entenda, eu já quero falar isso aqui porque, de fato, muitas pessoas caem matando em cima, né, falando a respeito disso, né? Eu sempre tento mais ou menos explicar ali, né, para aquelas pessoas que também às vezes não tem nenhum entendimento, né, já que caem matando em cima, falando isso, falando aquilo, pessoas que às vezes nem sabem, né, o que estão falando, mas só pelo fato do seu coração às vezes se entristecer com algumas cenas ao qual já presenciaram na sua vida. E eu sei porque eu também já passei por isso, né? Eu sei como é de estelionatário, de pessoas que realmente enganaram, né? Pessoas que, às vezes na ingenuidade, de pessoas que não tiveram até mesmo ensinos, né, a respeito disso, e pessoas que foram enganadas, né, por charlatões, pessoas que usaram até mesmo do poder em nome de Jesus para enganar pessoas, para ganhar em cima disso, né? Então tem muitas pessoas que de fato praticaram isso. Mas eu quero te afirmar uma coisa, não é porque uma pessoa, né, que se contaminou e influenciou outras pessoas também a fazer isso, que são todos assim. Não. Realmente tem de fato aquelas pessoas que querem fazer a diferença, aquelas pessoas realmente que querem trazer um crescimento real na sua vida. Pessoas que não irão te enganar, mas sim pessoas que irão te ajudar e realmente ter um posicionamento em Jesus, que irão trazer um crescimento espiritual sobre a sua vida. De fato existem essas pessoas, né, que realmente querem ajudar a noiva de Cristo. E realmente, de fato, nesses dias assim, até mesmo alguns convites de alguns lugares que fizeram ali para mim, algumas pessoas até mesmo falaram para mim, falando isso aqui: apóstolo, né, mas a nossa igreja ali tá com o caixa vazio. Olha isso que tremendo isso aqui. Eu quero testemunhar, falar isso aqui para vocês verem como isso é forte, né, da pessoa falar assim: apóstolo, né, o senhor pode vir, meu Deus, que bênção, vai ser bênção e tudo mais, mas só já quero falar algo aqui que, né, lá o caixa da igreja tá vazio, não tem como abençoar o apóstolo. Eu falei: querido, nem se importa com isso, não se importa de verdade, não se importa com isso, nem se importe com isso. A minha única recompensa ou pagamento que eu peço, de fato, é você compartilhar, né, esse post aí, esse convite aí com os enfermos, de fato. Traga todos os enfermos que você encontrar, desde que seja aquelas pessoas né, com dor na unha, com dor de cabeça, né, com dor em algum lugar ali. Traga todos os enfermos, de fato, nessa reunião, nesse culto ali, né, para que essas pessoas venham a ser curadas, para que as pessoas creiam no poder de Deus, para que as pessoas creiam no poder de Deus, né? Minha única recompensa, meu único pagamento é esse, de fato. Eu sou sincero em dizer isso, de fato mesmo. Claro que é glória a Deus pelas ofertas, pelos dízimos, por tudo aquilo que entra em arrecadação e tudo mais de pessoas que vão enviando, né? Quando chega aquele momento ao qual realmente parece que o Senhor ele abre as comportas do céu, né, e começa a ser derramado ali bênçãos, né, num nível assim transbordante. Claro que é bênção tudo isso, de fato é bênção você experimentar o melhor dessa terra, de o Senhor te levar para muitos lugares e você experimentar de fato o melhor dessa terra. Mas o mais glorioso é você ser obediente nos mínimos detalhes de fato, de realmente você ser obediente no mínimo e no muito o Senhor colocar você, né? O Senhor realmente irá levantar realmente filhos e filhas que são realmente aqueles filhos e filhas humildes, aquele filho, aquela filha obediente nos mínimos detalhes. Você foi fiel no mínimo, então no muito o Senhor vai colocar você. De fato, você precisa entender isso aqui, porque através disso o Senhor pode confiar grandes coisas sobre a sua vida. Grandes coisas o Senhor pode confiar sobre a sua vida. O Senhor não pode confiar coisas grandes em mãos de pessoas que realmente não cumprem princípios estabelecidos nas Escrituras. Não pode, não pode, não pode. De fato, não pode, né? Somente para aquelas pessoas que realmente cumprem, né, os princípios bíblicos. E quando você cumpre isso, você vê isso sendo normal na sua vida, né? Não vai ser mais né, uma surpresa, um ato profético, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, você vai conviver com isso como se fosse normal na sua vida. Por quê? Porque você entendeu, né, você entendeu de uma vez por todas que existem princípios bíblicos, e uma vez que esses princípios são executados com excelência na sua vida, você passa a ver, de fato, as bênçãos correrem atrás de você. Não é mais você que corre atrás das bênçãos, mas sim as bênçãos que correm atrás de você. Diga aleluia. Aleluia, gente. Por isso que você vai perceber, e se você estudar isso, você vai ver que todos os judeus, né, em Israel, os judeus, de fato, são dos povos assim mais prósperos que existem na terra. Diga por quê?
Porque são pessoas que cumprem princípios. Gente, eles são pessoas normais, né? Não são pessoas pintadas de ouro, nem de diamante, nada disso não. São pessoas normais. Mas a única coisa que faz de diferente deles para nós é o quê? Que são pessoas que já vieram de uma linhagem, né? Vieram de uma linhagem de fato israelense, hebraica, né? Mas só que se eles não carregarem ou não cumprirem os princípios ao qual eles cumprem, né, nos dias de hoje, eles não serão abençoados. E de fato é uma das coisas que separa entre os judeus e as pessoas, os gentios e os judeus. De fato, que os judeus realmente cumprem os princípios estabelecidos por Deus. Você vai perceber que se você estudar, até mesmo referente às crianças israelenses, você vai perceber que os pais dessas crianças ensinam seus filhos a cumprirem os princípios desde criança. Desde criança, cara, desde criança. A entregar ali as primícias, né, a participarem das festas judaicas, né, onde os portais são abertos, né. Isso de fato que muitas pessoas às vezes não sabem disso e perdem, e realmente perdem a oportunidade de experimentar realmente, às vezes, de receber mais da parte de Deus por conta disso. Pessoas que de fato, né, deixam de experimentar coisas infinitamente mais abundantemente daquilo que pedimos ou pensamos, né, por conta desses princípios que não são executados. Ou seja, então você vai ver que de fato, né, até mesmo rabinos, né, judeus, pessoas israelenses de fato em Israel que recebem essa porção dobrada sobre a sua vida por conta desses princípios ao qual são seguidos realmente a fio, e eles não deixam escapar nada, cara, não deixa escapar mesmo. Você vai perceber que é tudo anotadinho. Se você estudar e você ver a vida de um judeu, você vai ficar de boca aberta, de fato, como eles são bem organizadinhos nesse sentido, de datas, calendários e horários específicos. Gente, é tremendo demais. Se você pesquisar, você vai ver, né? Eles dão assim um banho, cara, um banho de realmente de pisar em cima assim da cabeça, realmente daqueles que se dizem ser cristãos, né, de fato. Tem mesmo que você vai ver que você fica assim de boca aberta mesmo, né, de ver pelo fato até mesmo de como, né, eles cumprem esses princípios e eles são tão abençoados por conta disso. Olha aí, ó, dia 1º, dia 1 e 2 de outubro vai ser o Yom Kippur, né? Já é uma data celebrativa ao qual já é separado no calendário judaico. Eles têm lá separadinho, né, onde eles irão participar dessa data, porque eles sabem que nessa data é o quê? A entrega eles 7 vezes mais. Na verdade, 1000 vezes mais, né? Perdão, 1000 vezes mais é entregue nessa data celebrativa, ou seja, é um dia de jejum, né? Um dia para o outro de jejum, mas existem ali os 10 dias de preparação, onde a pessoa vai se preparando, a pessoa vai se purificando, ou seja, nesses 10 dias Deus vai analisar a vida de cada um, ali nessa data em específico, para muitas pessoas passam desapercebido, tem pessoas que nem, né, nem participam do Yom Kippur ou nem fazem Yom Kippur, mas qual que é o objetivo principal do Yom Kippur? Qual que é? Qual que é? Um dos objetivos principais de Yom Kippur, o que que é? É o portal. Muitas pessoas acham que Yom Kippur tem a ver referente a ofertas e tudo mais, referente a isso, referente a aquilo. Na verdade, pode ser na verdade referente a isso, né? Tem sim a ver com esse sentido também. Mas, diga mais, existe um princípio muito mais forte do que esse. Existe realmente um mistério, um princípio bem mais forte do que esse, que é qual? Aonde um portal específico é aberto nessa data celebrativa judaica. Assim como foi no dia de Pentecostes, escute isso, porque isso aqui é uma chave tremenda, isso aqui. Assim como foi no dia de Pentecostes, onde Jesus disse para os seus discípulos e as pessoas demais que estavam juntamente com eles, fossem para Jerusalém, para que do alto sejais revestidos de poder. Naquela data em específico, escute isso aqui, porque isso aqui é chave, cara, isso aqui é chave. Naquela data em específico, o dia de Pentecostes, houve uma abertura celestial naquele dia tão violenta e tão forte, cara, tão violenta e tão forte, ao ponto da unção descer tão forte sobre aqueles que estavam naquele local esperando pela promessa, porque Jesus disse, é naquele lugar, escute isso, é naquele lugar em específico. Por que naquele lugar? Porque havia um portal ali sobre aquele ambiente. Existem lugares aqui na Terra, e eu já falei sobre isso aqui, eu vou falar também, mas eu quero falar sobre isso aqui mais na mentoria mesmo, eu quero falar também nesse sábado às 3 horas da tarde, o pessoal está lá na mentoria, se prepara porque eu vou falar sobre isso aqui, sobre os portais que tem
né, em dimensões aqui nessa terra também, aonde as pessoas usufruem e recebem de uma porção dobrada que desce sobre a vida da pessoa. Eu vou falar isso aqui lá na mentoria. Isso aqui é forte, cara. Isso aqui é muito forte mesmo. Sobre datas e horários específicos. Cara, uma vez que você aprende isso aqui, você fica doido. Você fica doido mesmo, você fica chapado mesmo, doido para querer saber muito mais a respeito disso. E você vivencia, não só você de saber a respeito disso, mas você vivencia isso na prática. Você vivencia isso na prática e você passa a receber disso. Aquelas pessoas que já sentem a unção descer, né, como formigamento, como eletricidade, ou como arrepios, ou como um choque, né, ou como o corpo pegar fogo, né, ou como o vento, uma brisa. Pessoas que já sentem isso, não é nada comparado com o que uma pessoa receber quando o portal é aberto. Gente, isso aqui é violento, cara, é violento. Naquele sentido, quando você lê em Atos 2, quando você diz que quando você lê lá que no dia de Pentecostes, né, desceu sobre ele línguas repartidas como que de fogo. Tem pessoas que leem isso ali, né, como um ato assim, meu Deus, né, o Espírito Santo se manifesta como um fogo e tudo mais. Gente, isso ali é no sentido real mesmo, de fato, isso ali é no sentido real. Imagina você, para pensar, vamos parar para pensar aqui um pouquinho. Imagina você em uma reunião, olha isso aqui. Imagina você em uma reunião com 150 pessoas. 150 pessoas em uma reunião e você estando lá. E de repente, sei lá, o Espírito Santo dá uma ordem ali para vocês ir para um campo, né? Vocês vão para um campo assim, é céu aberto. E o Espírito Santo fala para vocês, fiquem lá orando, porque será, né? Porque descerá sobre vocês ali uma onda de unção. Dá um exemplo aqui, vai descer uma onda de unção. E aí vocês vão lá pro campo, aí as pessoas vão lá pro campo e ficam lá em círculos e ficam lá orando ali, e ficam orando e clamando, né, pela promessa qual foi dita ali, né, sobre um líder ou sobre pessoa que foi orientado pelo Espírito Santo, também. E eles ficam lá orando, até que uma hora não vai ser um, nem dois e nem três pessoas que irão sentir isso. Vão ser todos aqueles que realmente estão dentro do propósito, assim como aconteceu em Atos, no capítulo 2. Atos 2, assim como aconteceu lá. Todas as pessoas estavam reunidas, tudo num só propósito, ou seja, então foram todos que sentiram no exato momento. Por quê? Porque naquele momento abriu-se um portal. Olha que forte. O vento, ó. Um vento veemente e impetuoso desceu e encheu todos que estavam naquele ambiente. Ó. Rock forte, ó. E nem tava ventando aqui, tá? Rock forte. Gente, que forte isso, ó. Juro pra vocês que não tava ventando desse jeito. Começou a ventar aqui. Começou a vir um vento. Para alguns pode parecer normal, para mim já é profético. Para aqueles que estão ligados no espírito já sabem o que significa isso, né? Cara, tudo ao seu redor você tem que ficar de olho aberto. Tudo é profético, cara. É profético mesmo. É profético? É profético. Se você ficar bem conectadinho no espírito, você vai perceber que todas as coisas ao seu redor são proféticas. Tudo, cara, tudo. Até mesmo uma borboleta passou voando ali, você já... E a pessoa vai olhar, a pessoa tá do seu lado de cima e a pessoa, ei, quem Deus tá ficando doido? Aí você fala, não, ali ó, a borboleta ali, Deus tá falando. E tá falando aqueles que estão conectados no espírito sabem disso, cara. Sabem disso. Até um passarinho. Eu tô aqui falando, aqui tagarelando, falando aqui nessa live, tem um passarinho. Aqui perto de mim ele tá cantando. Né, tá cantando e eu percebendo aquilo. Eu fico percebendo, por quê? Porque até nos cânticos de pássaros, até no vento, até uma borboleta que voa, Deus ele se comunica, ele fala. Se a pessoa estiver realmente conectada no espírito, a pessoa percebe isso. Isso não vai passar desapercebido. A pessoa vai perceber. Vai perceber. E a pessoa vai pegar. Vai pegar. Referências no profético. Deus ele fala em todo momento. Em todo momento. Você precisa ficar conectado no espírito, cara, para você perceber de fato quando Deus está se movendo e quando Deus está falando alguma coisa. Amém? Aleluia. E de fato, foi só começar a falar de Atos 2. Ó, agora parou. Parou mesmo, de fato, parou aqui. O vento, a ventania. Tá com a ventania aqui. Foi só falar de Atos 2 e começou a ventania. E veio como um vento impetuoso e encheu todos que estavam lá. E começou a dar um vento. E agora parou, cessou. Tá vendo? Ó, até parou a árvorezinha ali, ó.
Tá vendo como isso é profético? É forte, gente. É forte isso. E olha que se eu falar pra vocês que eu tô sentindo até mesmo um peso na cabeça, como se estivesse prensando minha cabeça assim. Sempre quando eu sinto isso, eu juro pra vocês, sempre quando eu sinto isso aqui, um peso na cabeça assim, é porque vai chover. É incrível. É um sinal. De fato, eu sinto esse sinal. É muito, muito forte isso. E eu tô aqui em Jaraguá do Sul, e sempre quando eu sinto esse sinal assim, né, de um peso assim na cabeça, assim, começar a pesar assim, é porque vai chover. E olha, tá dando sol, pensa num sol com o céu azul, né, um solzinho assim, e não tem princípio de chuva, mas eu tô sentindo que realmente vai chover. E se chover, de fato, como vai chover, como eu tô sentindo isso, né, essa opressão na cabeça assim, de estar prensando a minha cabeça, sempre quando eu sinto esse sinal é porque vai chover. E na hora que chover eu vou filmar e vou postar para vocês verem. Só para vocês verem como é confirmação isso de fato, como isso ocorre, né, debaixo da unção. Você sente isso, dessa capa, esse manto profético. Aqueles que realmente caminham debaixo dessa unção profética sabem disso. Sabem que de fato isso é existente, cara. Nem que de fato que essa capa, essa unção, ela não é transferida. E essa capa, essa unção, ela não é transferida se não for debaixo da honra. Ou seja, então aqueles que não honram não recebem dessa capa. Eu não posso enganar ou tá trapaceando pessoas, falando, você vai estar lá na mentoria, entrar de graça e tudo mais, você vai receber. Não recebe. Mentoria, entrar de graça e tudo mais, você vai receber. Não recebe. Perna encurtado crescer, tá sendo uma loucura, gente. Forte lá, gente. Né? Tá acontecendo coisas fortes. Você tem noção? Só pra você ver, eu testemunhar isso aqui, ó. Pra você ver como isso aqui é forte. Você tem noção do que é isso? De pessoas que nunca oraram por cura, pessoas que nunca... Só pra você ver, eu testemunhar isso aqui, ó. Pra você ver como isso aqui é forte. Você tem noção do que é isso? De pessoas que nunca oraram por cura, pessoas que nunca colocaram suas mãos, né, sobre enfermos para orar por cura. Pessoas lá na mentoria, recente, entrou pessoas lá na mentoria que nunca tinham orado por cura, nunca tinham orado por cura. E a pessoa foi lá, honrou, né, entrou na mentoria e tudo mais. A pessoa até semeou, deu uma oferta a mais, semeando, falando, apóstolo, vou te dar essa semente aqui e tudo mais porque eu quero receber dessa unção. Eu quero porque eu quero trazer dessas manifestações aqui na minha cidade. Eu quero trazer aqui na minha cidade. Eu falei, amém, filho, que assim seja. Você quer receber, então você vai receber em nome de Jesus através do ato profético qual você fez através da honra. Né? Então vai ser concedido sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Senhor para que te transfira o manto dobrado. E aí fiz a oração, transferindo, né? Transferência de unção e orei pelo celular, assim, né? Vídeo chamado. E o cara foi lá e recebeu, assim, começou a tremer e tudo mais. Aí falou que sentiu a unção movendo dentro dele e tudo mais, e aquela unção, tá. E falou, amém, apóstolo, agora eu vou orar, eu vou testar e vou fazer isso, vou fazer aquilo, amém, né? Passou o quê? Uns 2 ou 3 dias, lá vem o abençoado, né? Me mandou mensagem. Falou, apóstolo do céu, cara, vou orar pela minha esposa, cara. Primeira pessoa que eu testei foi orar pela minha esposa, que tinha uma perna curta, foi lá e orou e a perna cresceu, né? Cresceu. E foi lá e pegou o vídeo, cara, e mandou pra mim, eu vi aquilo, eu falei, cara, que tremendo isso. Pra você ver como isso funciona. Pra você ver como isso é real. O cara nunca tinha orado, cara, nunca tinha orado na vida dele, né? Nunca tinha orado. Foi orar pela primeira vez e esse sinal aconteceu, né? A perna da esposa dele, que era curta, cresceu na frente dele, né? Ele testemunhou dizendo isso, né? E ele comprovou que realmente isso é real, né? Mas isso aqui é só uma das coisas para que você veja que realmente essas coisas são reais, que realmente aquele que nunca, né, vivenciou manifestações como essa, ou aquele que deseja, aquela pessoa, homem, mulher que deseja vivenciar daquilo ao qual Jesus nos prometeu, que nós imporíamos as mãos sobre os enfermos e estes seriam curados, né? Estes sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, beberão coisas mortíferas e não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Ou seja, então isso é uma promessa. E por que que muitos não estão vivenciando essa promessa? Por que que muitos não estão vivenciando essa promessa? Querido, querida, eu, para a glória de Jesus, estou vendo realmente mentorados que estão lá na mentoria, vivenciando, cara, desses sinais. Pessoas que mal entraram lá, mal entraram, fizeram sua inscrição, estão participando lá dessa escola, estão recebendo os materiais e já estão sendo enviados. Pastores, líderes, fominhas, pessoas famintas, cara. Pessoas que querem de fato ter um crescimento sobre a sua vida, pessoas que querem vivenciar dessas manifestações.
Pessoas estão vivendo isso, não estão apenas ouvindo alguém falar, não estão apenas ouvindo alguém dos sinais lá em Marcos e tudo mais. Não, as pessoas estão vivenciando isso, pessoas que estão escutando e estão colocando em prática, estão vendo os sinais acontecerem através da sua vida. Isso que é evangelho, isso que é evangelho. Sementes que são jogadas em um campo, ou seja, numa terra fértil. E uma terra fértil, ou seja, aquelas sementes que são semeadas ou jogadas em uma terra fértil, ou seja, pessoas, né, que são ali uma terra fértil, que irão receber dessa semente, dessa palavra, irão escutar e irão colocar em prática. Não pessoas que irão escutar, vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro, né? Mas pessoas que de fato irão escutar, né? Irão ouvir aquilo que será realmente transmitido, e essas pessoas serão aptas ou aptos, né? Realmente pelo Senhor para ir cumprir o ID, né? E de fato, até mesmo aqui em Jaraguá, agora sábado, né? Sábado eu vou estar ministrando na Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus Missões. Vai ser tremendo, de fato, eu já digo isso, já que vai ser tremendo, porque quem já me conhece sabe como funciona o negócio, né? Se me convidam, cara, se me convidam, né, para ir ministrar em algum lugar, cara, para ir ministrar em algum lugar, para tá orando, para tá ministrando ali, já sabe o que vai acontecer, né? De fato, já sabem o que vai acontecer. É na certeza que vai acontecer milagres, vai acontecer batismo, por quê? Porque foi assim, cara, que eu fui ensinado. Eu já não consigo ministrar de fato ministrações normais, né? Não consigo, cara. Não consigo já trazer, sabe, aqueles sermões, aquelas pregações, sabe, rasas, assim, não consigo, cara. E para alguns, né, isso parece ser forte, né? Para mim isso é raso, cara. Forte para mim é você ver braço e perna amputado crescendo. Isso para mim é ministração forte. É você ver o olho de uma pessoa, que a pessoa nem tem olho, e você orar e o olho nascer assim, na frente de várias pessoas, né? Agora já causou uma turbulência em algumas pessoas, né? Mas eu tô falando sério, né? Pra glória de Deus, eu estou vivenciando, estou vendo isso acontecer, né? Muitas vezes, muitas coisas nem é permitido ser gravado, né? Que o Senhor não permite, né? Que é só para aquele momento, para as pessoas que estão ali. Mas eu estou vivenciando isso, né? Eu fui ensinado dessa forma, eu aprendi dessa forma, e estou vivenciando dessa forma, né? De ver braço crescendo, perna crescendo, que mais? Tumor desaparecendo, câncer desaparecendo, caroço no seio desaparecendo assim, ó, um estralar de dedo. Sabe o que é você chamar uma pessoa, né? O Espírito Santo te revelar, falar bem assim, tem uma pessoa aqui com caroço no seio, você sente o sentimento. O Espírito Santo às vezes nem fala em voz audível, mas ele traz o sentimento dentro de você. Você fecha o olho e você consegue sentir que ali naquele ambiente tem uma pessoa, uma única pessoa com caroço no seio. E o Espírito Santo revela para você. E você fecha o olho, de repente você abre o olho e você fala, tem uma pessoa aqui com caroço no seio, quem é você? E a pessoa lá atrás, às vezes no fundo, levanta a mão e fala aqui, ó, sou eu. E a pessoa começa a vir caminhar para frente, uma pessoa, o Espírito Santo manda você dizer para a pessoa para, e a pessoa para. E a pessoa para lá longe assim, olhando para você, e você diz para a pessoa fechar o olho, alguém fica atrás da pessoa, e você conta 1, 2, 3 e ó, sumiu. Você faz assim, ó, assopra, de longe. E a pessoa, ui, cai assim, ó. Aí tem alguém atrás da pessoa, né, segura a pessoa, e a pessoa só faz aqui, ó, ui, cai para trás. E a pessoa cai para trás, e já levanta, colocando a mão assim, fala, cadê o caroço? Sumiu. Cadê o caroço? Sumiu, né, o caroço sumiu. Então cenas como essa ocorrem, né, situações como essa, né, acontecem. Qual mais? Deixa eu ver. Olha isso aqui, quer ver? Uma das práticas, de fato, de oração, uma das mais fáceis que está se tornando, de fato, é a dor de cabeça. Sério, a dor de cabeça, sabe? Dor de cabeça ou até mesmo enxaqueca. Né? Que para algumas pessoas isso parece ser algo terrível, né? Até mesmo da pessoa ficar ali se entupindo de remédio e disso e daquilo. Cara, debaixo da unção, isso é uma das coisas mais fáceis de sumir, você sabia disso? A pessoa vem com enxaqueca perto de mim, a pessoa fala, meu, você poderia orar por mim por enxaqueca? Eu falo assim, procura. Né? A pessoa, ó, sumiu. Né? Em questão de segundos some. Por quê? Porque você está debaixo de uma unção. Debaixo de uma unção. E quando você está debaixo de uma unção, todo jugo é despedaçado. Todo jugo é despedaçado. Não tem enfermidade, cara. Não tem causa ou enfermidade que não suma debaixo dessa unção quando ela está sobre você. Sobre você. Existe aí a maneira do livre acesso, de você fazer o livre acesso, de você sugar dessa unção sobre você, para você estar ativo ou ativa em todo momento, não somente dentro de uma igreja, mas em todos os lugares onde você estiver. Pegou essa chave? Pegou, pegou. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, né? Reveja essa live aí novamente, amém, gente? Mas existem formas de você fazer isso, de você orar de fato e você sentir dessa unção descer sobre você e você, ó,
ficar ativo. Aqui, ó. Pronto, a unção desceu, já sinto ela aqui, ó. E quando você treina isso todos os dias, né? Nossa, desceu agora desceu. E forte, muito forte. E você treina, cara. Todos os dias você vai no seu quartinho de oração, 1 hora de oração no mínimo. 1 hora de oração você vai orando e você vai treinando, sugando a unção, ó. Bem devagarzinho, e você sente ela escorrendo assim, descendo sobre você, se espalha pelo teu corpo inteiro. E no começo você sente às vezes como arrepio, ou às vezes como formigamento, e depois vem como choque elétrico, de você sentir ondas de eletricidade percorrendo pelo seu corpo inteiro. E isso é uma das cenas lindas, cara, quando ocorre. Quando você passa a sentir, né, como rios de águas vivas, correntes elétricas percorrer pelo seu corpo inteiro. Isso é uma das cenas mais lindas que ocorre no mover da unção, de fato, quando você, né, aprende a fazer esse livre acesso. Isso é uma das coisas que está lá na mentoria, né? As pessoas que entram lá no grupo da mentoria têm acesso às aulas que estão lá gravadas, né? Na mentoria tem um grupo lá, mentoria em grupo, né? A pessoa faz a inscrição da mentoria, a pessoa já é lá colocada no grupo da mentoria. Lá dentro do grupo da mentoria, a pessoa clica lá na descrição do grupo e já tem lá todas as aulas já gravadinhas, né? Acho que tem 30 aulas, se eu não me engano, 30 aulas, né? Tem umas aulas lá que faltam, mas eu tive que tirar porque não coube, né, todos os links. Aí cada mentoria que é feita, às vezes eu tenho que tirar os links lá de cima, né, para colocar os novos links que vão sendo colocados lá na descrição do grupo, né? Mas as pessoas que quererem ver todas as aulas completas, né, eu repasso os links para a pessoa, desde o primeiro até ao 30, né? Então são 30 aulas de 1 hora e pouca, né? Aulas de ensinos ali de 2 horas, até de 3 horas no máximo, né? De 3 horas, aulas de ensinos profundos mesmo, falando a respeito de dons, poder e autoridade, né? Então é profundo, gente, é profundo mesmo. E eu falei aqui, né, que ia falar um pouquinho a respeito de como gerar no espírito, mas já entrei no outro assunto aqui, a gente se estendeu, né, gente? A gente se estendeu. E eu amo, cara, quando a gente se estende assim, começa a falar de outras coisas, o espírito vai se movendo ali e tudo mais. É lindo demais isso. Eu amo, cara. Eu amo mesmo, né, quando o Espírito Santo faz dessa forma. Amém, gente? Eu vou deixar na descrição desse vídeo, amém, gente? Para as pessoas que realmente quererem fazer a sua inscrição e quererem participar, eu vou deixar na descrição desse vídeo, preste atenção, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu vou deixar ali o contato, vou deixar a chave Pix para a pessoa também e tudo mais, já fazer sua inscrição, já, eu vou falar aqui o valor já, né, o valor de R$100 por mês, de pessoas que estão lá, tem uma galera já que está lá nesse grupo já, né, você vai perceber que na hora que você entrar lá, você já vai ver que tem uma galera lá nesse grupo lá da mentoria lá já, né, R$100 por mês. Ali você vai receber o que? Você vai receber um livro meu de batalha espiritual, a autoria é minha, que eu criei esse livro em PDF, né? Tá em PDF ainda, né? Mas a gente vai gerar aí para trazer esse livro físico, amém, gente? Um livro de batalha espiritual em PDF, você vai receber mais o que? Atendimento exclusivo, né, de dúvidas ou perguntas que você tiver, né, relacionado a dons, poder e autoridades, ao seu chamado e tudo mais. Dúvidas que você tiver referente ao espiritual, amém, gente? Você vai ter esse atendimento também exclusivo, né, só para a galera da mentoria, de fato, devido a muitas mensagens ao qual eu recebo aí de várias pessoas que entram em contato e tudo mais, então é difícil para atender todo mundo, né, gente? Então essas pessoas vão ter exclusividade, amém, gente? A galera da mentoria. Ai, deixa eu ver mais o que. A pessoa vai ter acesso, né, às aulas já gravadas, que são... É aula, gente. É aula mesmo que está gravada lá. Pensa nos ensinos profundos que estão lá, que são pérolas, de fato. Que lá não é para qualquer um, não. Isso ali realmente é pérola mesmo. Né? Eu não permito, não, qualquer um acessar aquelas aulas lá, não, porque isso ali é pérola, né? É aquela famosa frase, né? Não dê pérolas aos porcos. Né? Pessoas que não querem, eu nem insisto, né? Somente para aqueles que têm fome e sede e querem realmente aprender mais, né, do Espírito. Então, tem essas aulas já gravadas, né? Deixa eu ver mais o que. E sempre peço também para a pessoa fazer um pedido, né? Um pedido também, para a pessoa fazer um pedido e eu oro em cima desse pedido. De fato, para algumas pessoas que já entraram, né, que eu falei para fazer esse pedido, a pessoa fez, se concretizou. Teve até mesmo uma mulher, eu vou falar isso aqui. Esse aqui é forte, cara. Ai, Jesus, isso aqui é muito forte. Obrigado, Jesus. Isso aqui foi muito forte que aconteceu. Pensa, gente, foi muito forte mesmo isso aqui.
Uma mulher bem aleluiada, assim, foi entrar lá na mentoria, né? Que foi entrar na mentoria, eu falei, né? Expliquei tudo certinho, assim, na live e tudo mais pra essa mulher, né? E na hora que a mulher foi pagar a inscrição pra entrar, eu falei, né? Eu, né, liberei ele tudo pra aquela irmã, mulher ali. E aí faltou a parte do pedido, né? Ela falei assim, o que a irmã deseja, né? Pedir ao Senhor, né? Para que se concretize na sua vida. E ela queria ficar grávida. Né? Ela falou assim, eu quero ter um filho. Falou assim, eu quero ficar grávida. E eu falei, então não seja por isso, eu quero orar com você agora nesse exato momento. Né? Eu posso te ligar rapidinho? Agora rapidinho? Ela falou, amém, pode ligar sim. Peguei e liguei por vídeo chamada de vídeo. E aí eu peguei e fui orar com ela assim, com essa irmã, e ela fechou o olho, comecei a orar por ela, e ela sentiu uma chaminha, uma chama de fogo. Olha que forte isso, gente. Ela sentiu uma chama de fogo bem no ventre, no útero dela. Ela sentiu uma chaminha, né? Começou a queimar lá no útero dela. E ela falou, apóstolo, eu tô sentindo uma chama queimar dentro. Eu falei, deixa queimar, deixa queimar. Você sentiu só uma só? Tem certeza que você sentiu só uma? E ela falou bem assim, não, tô sentindo duas chamas. Eu falei bem assim, ai... Eu falei, né? Ó, a culpa não é minha. Eu falei assim, né? A culpa não é minha. Né? Eu peguei e falei pra ela, expliquei, né? Falei, ó, das pessoas que eu já orei, né, por mulheres que eu já orei, irmãs que eu já orei, que pediram para engravidar, esse sinal é um dos que acontece, da mulher que tinha uma chama no útero, né? Só que se acontecer da mulher sentir uma chaminha, sinaliza o quê? Que ela vai receber um filho. Agora, se sentir duas, é dois filhos. Se sentir três, é três filhos. E ocorreu que essa mulher ficou grávida, cara, de gêmeos. Pensa. E ela me testemunhou, enquanto eu testemunho mandou para mim, ficou grávida de gêmeos. Eu tinha acabado de orar, cara. Tinha acabado de orar, deu o quê? Deu umas 2 semanas. A mulher vai e entra em contato, cara. Vai entrar em contato comigo, pegou, foi lá e me mandou. Testemunhando, apóstolo, fiquei grávida, né? Fiquei grávida, sou mãe de gêmeos, né? Ficou mãe de gêmeos, cara. Pensa. Olha, eu pedi um filho, Deus me deu. Eu pedi um filho e Deus, a Deus, e ele me deu 3. Olha aí que forte. É forte. Mas você tem noção disso? Da pessoa pedir um filho, né, ali, essa querida irmã pediu ali, né, foi orar, e a mulher falou que sentiu 2 chaminhas, né, no útero dela. E passou ali, eu acho que foi 1 ou 2 semanas, a mulher pegou e testemunhou, dizendo, ó, fiquei grávida de gêmeos, né, um casalzinho, do menino e uma menina, né, um casalzinho, né, então ficou grávida de gêmeos, de um casalzinho, menino e menina. Pra você ver como isso é forte, né. E ela tá lá fazendo parte da mentoria, né? Então isso é forte, né? De pedidos que a pessoa faz, né? E eu vou lá e oro em cima também, a respeito do pedido que a pessoa fez. Teve o Isaac, se eu não me engano. Ah, não, mas do Isaac eu acho que foi da... Mas ele também faz parte da mentoria, né? Mas eu acho que foi através de um voto que ele fez. Eu acho que ele fez um voto. Eu acho que foi do voto. Que ele fez um voto. Deixa eu ver. É, foi o voto. Ele fez um voto e através desse voto ele recebeu um carro. Que fui orar em cima disso, ele pegou e recebeu um carro. Isso, foi do voto. Foi do voto que ele fez e ele recebeu um carro. Gente, isso aqui foi forte. Isso aqui foi forte também. Foi do Isaac, que está lá na mentoria. Ele testemunhou ainda isso depois lá dizendo lá no... Deixa eu ver aqui. Ah, não dá. Mas depois eu vejo aqui, deixa eu ver. Ele testemunhou lá no grupo da mentoria, né? No grupo da mentoria não, quer dizer, falando pra mim, né? Eu que testemunho no grupo da mentoria. Ele falou pra mim, depois eu testemunhei lá no grupo da mentoria. No grupo lá do Usa-me Senhor também eu coloquei lá, testemunhando dele, né? Do Isaac, né? Que ele testemunhou que tinha recebido um carro através de uma oferta que ele tinha feito, de um voto, né? Que ele fez e recebeu, né? Esse carro. Pra glória de Jesus, depois ele foi lá e testemunhou, dizendo, né? Como é real realmente os princípios, né? De como você... Né, de quando você faz um voto e você é fiel no voto ao qual você fez, né? Ele fez lá, foi fiel e fez o voto e recebeu, né? Deus trouxe, concedeu o carro ao qual ele gerou certinho, cara, o modelo tudo certinho do carro ao qual ele gerou e chegou ao encontro dele, testemunhou lá pra mim, pra glória de Deus. Dentre outros testemunhos aí que foram fortes também, bem fortes também, gente. Então, só para que você entenda, de fato, né, de como isso ocorre. Amém, gente? Então, deixa eu falar aqui. Na descrição desse vídeo aqui, a gente vai encerrar, né, para você que deseja realmente fazer parte da mentoria, ou queira entrar para a mentoria, né, eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou já postar o vídeo, né, essa live aqui, e você vai clicar, vai descer um pouquinho para baixo do vídeo, ele vai tá escrito ali mais, né, você clica lá, na descrição do vídeo, vai estar ali na descrição certinho, né, meu contato, tudo certinho, chave Pix e tudo mais,
para você fazer parte da mentoria. Você entrando, você já recebe aqui o que eu disse aqui, né, do livro, vai fazer parte também da corrente de oração, dessa corrente de oração também que é importante, né, do grupo de intercessão que estará cobrindo a sua vida de oração também. Você estará debaixo da oração desse ministério e tudo mais, recebendo da oração, né, porque realmente eu trato, né, de uma forma diferente realmente os mentoriados. A partir do momento que uma pessoa entrou para o grupo da mentoria, realmente essa pessoa já é diferenciada de outras pessoas, entendo. Por quê? Porque essa pessoa estará dividindo, realmente carregando da mesma capa, ou seja, do mesmo manto. Ou seja, então eu me torno responsável por essa pessoa, até mesmo, né, em favor da vida dessa pessoa. Então eu me coloco realmente ali no lugar, né, orando em cima dessas pessoas em específico da mentoria, para que essas pessoas sejam bem-sucedidas, para que abra a porta de emprego sobre a vida daquelas pessoas que estão ali, ou seja, das pessoas realmente receber ali o favor de Deus, receber dessa mesma unção, dessa mesma capa. Eu oro sempre para essas pessoas na mentoria para que elas recebam dessa porção dobrada, mas eu gosto de orar especificamente, né, individualmente, com imposição de mãos presencialmente, né? Então, quando der a oportunidade de eu estar em algum lugar específico, onde o Senhor permitir estar ministrando, que for próximo da cidade, do seu estado, até mesmo do seu país, né? Então, esteja lá, para que eu possa orar por vocês presencialmente, impondo as minhas mãos sobre você, para que você receba desse manto. Amém, gente? Você irá receber, sim, né? Pelo fato de você estar ali nesse grupo da mentoria, né? Eu estar orando com você, essa unção será transmitida sobre a sua vida, será transferida sobre a sua vida também, e você irá operar dos mesmos sinais, ou seja, o mesmo manto será transferido sobre você. Amém? Só que presencialmente existe uma diferença entre isso, né? Presencialmente é muito melhor ainda, por conta do contato físico, ou seja, ó, de tocar, ou seja, no toque, cara. O toque é o mais essencial de tudo. De fato, você consegue criar esse vínculo, essa ligação de espírito em espírito, porque somos corpo, alma e espírito, e há de ser que quando nós realmente estamos conectados, eu e você, por exemplo, eu e você estamos conectados aqui, né? Se eu e você estivermos conectados num só espírito, ou seja, é criado um fio de conexão. Às vezes eu não vejo, nem você veja, mas esse fio ele é conectado entre mim e você. Ou seja, entre eu que vou ministrar e você que deseja receber. Você está entendendo? Ou seja, um fio que é criado no mundo espiritual. Em Eclesiastes capítulo 6, versículo 12, ou 12, 6, alguma coisa assim, se eu não me engano, que fala a respeito do fio de prata, ou seja, um cordão umbilical, que é do tamanho do nosso pulso, que ele é conectado entre o ministro e sobre aquelas pessoas que querem receber. Isso aqui é muito forte. É falado também na mentoria. Então, é forte, já é assunto mais profundo. Já não posso mais estender e falar aqui, porque o Espírito Santo já não está me permitindo. E se eu começar a falar sobre isso aqui, meu Deus do céu, isso aí para algumas pessoas traz um escândalo que pensa, gente. Mas é muito real isso, muito real, né? Só daqueles que vivenciam mesmo a respeito de tudo isso sabem do que eu estou falando. De fato, sabem do que eu estou falando. Meu Deus, se eu fosse falar aqui a respeito dos dons espirituais, meu Deus do céu, pensa. Nossa, eu já tô aqui já, sabe? Me esticando aqui também, tudo mais. Deixa eu ver se eu consigo até mesmo aqui botar o celular um pouquinho mais perto aqui. Eu já tô aqui até me esticando minhas pernitas aqui. Ai, melhorou um pouquinho assim. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui um pouquinho. Vou deixar cair isso aqui. Ai, gente, se eu falasse aqui, meu Deus. Eu já tô até grog aqui já. Até meio tonto aqui já por causa dessa unção que tá descendo aqui, gente. Tá forte já. O ambiente aqui onde eu tô tá forte mesmo. Isso aqui não é comentário de pregador charlatão não, só pra animar pessoas e tudo mais. Eu tô sendo sincero mesmo, de fato. De falar que eu tô sentindo uma presença, uma unção aqui forte, gente. Forte mesmo, gente. Tá muito forte mesmo aqui o ambiente. Calababasuriaste. Como eu tava falando, né? Se eu fosse falar dos mistérios, até mesmo na Bíblia, né? De acordo com a Bíblia, né? Com o que houve ali de Elias, né? Do fogo, né? Você nunca teve essa curiosidade de saber, né? Como Elias conseguia fazer aquilo, né? Elias está lá no monte, né? E de repente chegou o capitão do exército e chegou mais 50 juntamente com ele. E chegaram lá para Elias e disseram: "O homem de Deus, o rei, quer a tua..."
E Elias disse assim, ó, se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu, consuma você e os seus 50. O que aconteceu? Churrasco. Churrasco. Desceu o fogo e ó, consumiu aquela galera. Era a vontade de Deus que aquilo acontecesse? Por que que aconteceu? Diga por quê. Porque sobre Elias estava o bem mais precioso de Deus, chamado a unção do Espírito Santo. Vai chegar um momento que essa unção vai estar tão forte sobre a sua vida que eu chamo carinhosamente de a unção de alto nível. Existe uma forma de como você alcançar essa unção? Existe. E isso também é ensinado lá na mentoria. Não posso falar aqui, mas só vou falar alguma das coisas aqui só para te dar uma água na boca para você ficar interessado agora. Quando você carrega e você consegue atingir o limite dessa unção em alto nível sobre a sua vida, você vai perceber que você vai pedir coisas ao Senhor e essas coisas vão acontecer assim, ó, no estralar de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20 diz o seguinte: e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, vírgula, segundo o poder em que nós opera. Segundo a unção que operar sobre a sua vida vai ser o nível das coisas ao qual você vai poder pedir ao Senhor e essas coisas irão acontecer ou não, de acordo com o nível da unção que operar sobre a sua vida. Era a vontade de Deus que aqueles homens que foram chamar Elias lá no monte fossem queimados através do fogo? Era a vontade de Deus, sim ou não? Não era a vontade de Deus, sabe por quê? Porque tinham que foram apenas cumprir o mandado do rei. Ou seja, o rei só mandou eles, né? Ou seja, estavam cumprindo ali as ordens do rei, né? E foram lá, de fato, cumprir a ordem do rei. Tinha ali pais de família. Tinha homens ali que as esposas estavam esperando eles chegarem em casa depois. Não chegaram mais. Por quê? Porque somente um homem chamado Elias, por conta de estar ali talvez com seu coração atribulado ou estar mal-humorado, né? Não gostou da forma como aquele homem falou com o homem de Deus, o rei, que era a tua presença também. A Bíblia menciona isso, mas nós não sabemos o tom de voz que ele usou para falar com Elias. Amém, gente? Nós não sabemos o tom de voz como ele usou para falar com Elias. Vai saber se ele não usou o tom de voz ali de deboche, alguma coisa assim. E Elias se irritou e falou: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você os seus 50. E naquele exato momento, ó, o fogo desceu. O fogo desceu e torrou todo mundo. Torrou todo mundo. E ali o fogo desceu, torrou todo mundo e já era. Era só capacete rolando no chão, armadura caindo no chão, torrou, cara, virou churrasco. Mas por que que aconteceu aquilo? Diga por quê. Porque sobre Elias estava depositado o bem mais precioso de Deus. Mais precioso de Deus. Então você precisa entender que existe algo nessa terra, existe algo que para Deus vale mais do que a alma do ser humano. Você e eu já ouvimos falar em muitos lugares que uma alma para Deus equivale ao mundo inteiro, não é mesmo? Não é verdade? Isso nos mostra o amor de Deus, não é mesmo? Deus entregou seu Filho unigênito, seu único Filho, ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, gente? Isso nos mostra o amor de Deus sobre a raça inteirinha humana. Isso nos mostra o amor de Deus sobre cada um de nós, sobre cada ser vivo, sobre cada ser humano nessa terra. Isso nos mostra o amor de Deus. Mas para Deus existe algo que é mais valioso do que a alma do ser humano: a unção do Espírito Santo. E todo aquele que carrega essa unção, todo aquele que guarda essa unção como seu bem mais precioso, importa que essa pessoa se torne uma pessoa específica no reino de Deus, ou seja, priorizado no reino de Deus, priorizado ou priorizada no reino de Deus. Como assim? Você se torna priorizado, ou seja, você é prioridade. Essa é a palavra certa, na verdade, né? Prioridade no reino de Deus. Como assim? Você entra em destaque de outras pessoas, pelo fato de você estar carregando o bem mais precioso de Deus. E uma vez que você entende isso, você vai passar a vivenciar o que eu acabei de falar aqui, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos, vírgula, segundo o poder que nós opera. Só de você pensar ou até mesmo pedir, essas coisas virão de encontro a você. Pegou a chave? Isso é uma das coisas que é ensinada lá na mentoria também. Amém, gente? Só de você pedir ou até mesmo pensar, essas coisas virão de encontro a você. E uma vez que você entende isso, você vai passar a vivenciar o melhor dessa terra. Vai passar a vivenciar o melhor dessa terra. Tem alguns mentorados que inclusive estão aqui que sabem disso, né, dessas chaves que são compartilhadas lá. E muitas das pessoas que realmente escutam e praticam isso estão vivenciando. E muitas pessoas que escutam isso pelo ouvido e saem pelo outro, não irão vivenciar. Aleluia? Não irão vivenciar.
Isso, é sábado e domingo às 3 horas. Sábado às 3 horas e domingo às 3 horas da tarde. Bem, gente, nesses 2 dias. Ou seja, então isso aqui é forte, né? E você vê que Jesus estava ministrando, Jesus estava expulsando um demônio. A Bíblia diz que certa vez Jesus estava expulsando um demônio. E os fariseus chegaram para Jesus e disseram o seguinte: olha, ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, Beelzebul. E Jesus na hora falou que, opa, de mim vocês podem falar, vai ser perdoado. Do Pai vocês podem falar, vai ser perdoado. Mas do Espírito Santo ninguém diz um tio, um ai, porque não irá ser perdoado. Isso que os fariseus nem estavam falando da pessoa do Espírito Santo, eles estavam falando do poder que Jesus estava usando para expulsar aquele demônio. Você está me entendendo? Você está me entendendo? E só pelo fato deles compararem o Espírito Santo com o Beelzebul, eles fizeram o quê? Entristeceram a pessoa do Espírito Santo, falando do poder que Jesus estava usando para expulsar aquele demônio. Por quê? Porque o demônio não é expulso com jejum e oração. Escute isso. Isso é uma das coisas que vai contraditório através de muitos ensinos ao qual você já deve ter ouvido falar a respeito disso. Demônios não são expulsos através de jejum e oração. Não, não. É através da unção do Espírito Santo. É através da unção do Espírito Santo. Através da unção do Espírito Santo. Escute isso aqui. Essa versão, ao qual você já deve ter lido, ou você já deve ter ouvido falar de muitas pessoas, que essa casta de demônio não é expelida através de oração e de jejum. Não é verdade? Sabia que essa versão não existe? Não existe isso nas escrituras. Se você pegar no original, você vai ver que não existe, não tem. Foi implementado isso nas Bíblias. Eu estou falando sério. Se você estudar e se você ver cabo a cabo certinho, você vai ver que não tem essa parte, esse trecho. Por quê? Porque demônios não são expulsos através de oração e jejum. Não, não. Jejum e oração é para outra coisa. Não tem a ver com demônios, para você expulsar demônio. Não tem a ver? Não tem. É através da unção do Espírito Santo e do nome de Jesus. É através da unção do Espírito Santo e através do nome de Jesus Cristo. Te afirmo isso, te falo isso. Com toda sinceridade e simplicidade aqui, para você entender isso aqui. Outra coisa, jejum e oração, nada mais e nada menos é para te trazer hipersensibilidade. Hipersensibilidade. Isso vai te trazer uma hipersensibilidade tão forte que você não tem. Pessoas que são acostumadas a fazer jejuns diários, aqueles jejuns diários mesmo, mas jejum correto mesmo, não esses. Às vezes tem pessoas que querem só implementar ou falar o jejum de Daniel, o jejum de Daniel. Eu não estou falando só disso, claro que tem pessoa de pessoa, mas existem certos tipos de jejuns específicos ao qual você faz, de fato, ao qual você passa a experimentar uma sensibilidade tão violenta e tão forte que você fica assustado. De fato, você fica assustado. Só de você entrar em ambientes assim como um shopping, um restaurante, um posto de gasolina, você consegue sentir se naquele lugar ali tem satanista, se tem uma macumba escondida, se tem isso, se tem aquilo. Você não consegue nem chegar perto de pessoas, ou perto de ambientes onde tem muitas pessoas reunidas. Por quê? Porque você passa a sentir intenções do coração, até mesmo pensamento de pessoas, por conta do jejum violento ao qual você faz. E isso que eu tô falando só a respeito de algumas coisas, né? Nem eu vou falar muito aqui, né? Porque senão já não vai fazer mais sentido aqui, né? Porque muitas dessas coisas eu falo na mentoria, então não posso falar, gente. Então alguma dessas coisas aqui que eu tô falando só pra você entender, coisas que são ditas lá na mentoria. Amém, gente? E eu não posso entrar mais profundamente aqui. Amém, gente? Mas só pra você entender. Existem formas também de como você... Assim como eu estava falando de Elias, que estava no monte. Elias orou para que o fogo descesse do céu e consumisse aquelas pessoas. Se eu falar isso aqui, cara, tem pessoas que vão ficar escandalizados. Ou escandalizadas, né? Tem pessoas que vão ficar se eu falar isso aqui. Isso aqui é tão forte, cara. Isso aqui é tão forte. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? Vou falar. Vou falar, vou falar. Posso falar, Senhor? Ai, Senhor, deixa eu falar, Senhor. Só isso aqui, Senhor, por favor, Senhor. Tá bom. Vou falar de um jeito assim que todos consigam entender, né? Vamos lá. Eu vou só falar isso aqui rapidinho e já vou finalizar aqui, porque senão vai ficar muito longo isso aqui. Deixa eu falar aqui. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá.
Você se lembra quando Elias estava lá no monte? E Elias disse para aqueles homens, assim como a gente estava comentando aqui, falando: se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu e consuma você os seus 50. Como você acha que Elias conseguiu fazer aquilo? Você já se perguntou isso? Como Elias conseguiu clamar para que o fogo descesse do céu e consumisse aquele homem e os seus 50 homens que estavam juntamente com ele, ou seja, o capitão do exército e os seus 50. Como você acha que aconteceu aquilo? Certa vez, eu perguntando ao Espírito Santo, falando: Senhor, como é que Elias fez isso? Através dos dons do Espírito. Como é que ele fez isso? Porque não pensa você que os dons do Espírito só vieram depois que Jesus veio, tá? Os dons do Espírito já existiam desde lá do Antigo Testamento, só para você ter uma noção, tá? Já existiu? Existiu. Só foi explicado de fato no Novo Testamento, através do apóstolo Paulo. Mas já existia desde lá atrás. Se você vê as características de como funcionava através das manifestações de cada um dos profetas, você vai ver que é similar das coisas que ocorrem nos dias de hoje, através dos dons do Espírito, as mesmas coisas. Ou seja, porque no Novo Testamento só foi explicado através do apóstolo Paulo, mas já existiam os dons do Espírito, para você ter uma noção, tá? Para as pessoas pensarem, não pensarem o seguinte: os dons do Espírito só existiu só depois de Jesus, só. Não. Já existiam lá atrás, querida do Senhor, só não foi explicado ainda, só não foi trazido o entendimento ainda. Oséias 4:6 diz o seguinte: o meu povo tem sido destruído porque lhes falta entendimento. Vamos lá. Um dos dons mais fortes, de fato, para você entender a como gerar essa manifestação no Espírito, assim como manipulação do fogo, água, vento e a terra, você precisa entender o seguinte: que existe um dom específico chamado operação de sinais e maravilhas. Cara, e se eu falar para vocês que eu testei isso e funcionou, talvez muitas pessoas vão ficar aqui pensando: meu Deus, isso aí é bruxo, é feiticeiro. Gente, não é. Não é bruxo nem feiticeiro. Isso aqui está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Na verdade, o princípio de Deus nunca foi salvação. Você sabia disso? O princípio de todas as coisas, se você pegar desde o princípio de Gênesis, você vai ver que o plano de Deus original nunca foi salvação. Não, nunca foi salvação. O plano original de Deus desde o princípio do mundo foi o quê? Dominar sobre todas as coisas. Ou seja, o homem não foi feito para a terra. A terra foi feita para o homem, não o homem por causa da terra. Entenda isso. Deus disse: você dominará sobre todas as coisas da terra. A terra espera a manifestação dos filhos de Deus. A terra está sujeita, está esperando a manifestação, não dos evangélicos, não dos católicos, não dos espíritos, mas sim dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Ou seja, os filhos que irão dominar os 4 elementos da terra, que é qual? Terra, fogo, água e vento. Os 4 domínios ao qual Jesus dominava sobre essa terra. Você vai ver que Jesus dominava sim. Carregava a mesma unção de Elias. Carregava sobre a terra. Você vai ver isso. Controle sobre terra, vento, água e fogo. Os 4 elementos da terra. Cara, isso aqui é assunto power. Power mesmo. É forte isso aqui, cara. E eu tô tentando falar assim de uma forma delicada, né? Para não falar assim de uma forma como vai assustar, né, algumas pessoas, porque muitas pessoas são contraditórias. A gente tá aqui em live em público, eu não posso falar muito a respeito disso, cara. Isso aqui vai muito além, né, do que você pode imaginar. São assuntos profundos, cara, ao qual isso aqui vai trazer um espanto para alguns, né? Pessoas que nunca ouviram falar dessa forma. As pessoas estão tão acostumadas a ouvir só coisas do raso, e as pessoas nunca entraram num nível tão profundo assim de entendimento realmente a respeito disso. Paulo, ele disse realmente: vocês estão ainda tomando leite, né? Eu queria que vocês estivessem comendo alimento sólido, coisas profundas, e vocês estão apenas no leite ainda, né? No alimento materno. Eu queria que vocês estivessem comendo alimento sólido mesmo, né? Imagina assim uma situação onde tipo as pessoas estivessem ali somente ali no alimento materno, no leitinho, né? Tivesse ali: Jesus é bom, Deus é bom, tudo mais. Claro que Deus é bom, Jesus é bom, mas Paulo queria trazer ensinamentos ali, falando a respeito, dá um exemplo aqui, falando a respeito de manifestações mais profundas, a respeito dos 9 dons do Espírito, de como se mover nos dons espirituais. Você já imaginou, cara, Paulo querendo falar a respeito, tipo assim, querendo ensinar para as pessoas lá em Coríntios, na igreja de Coríntios, querendo falar assim para eles: cara, vocês podem
Vocês podem usar esses dons, essas manifestações. O evangelho não é somente isso aqui que vocês estão pensando, mas vocês estão com a mente tão presos aqui, só tomando leite espiritual, que vocês não estão preparados para receber desse assunto profundo. De vocês usarem o dom da fé e o dom de operação de maravilhas para vocês puderem caminhar em cima das águas. Imagina Paulo, cara, querer ensinar isso aqui para os camaradas. E eles não estiverem ali preparados para receber desse assunto. Você tá me entendendo? Você consegue, cara. Todo líder, todo mestre, toda pessoa que ensina pessoas, eles sabem quando os discípulos estão preparados ou não para receber de certo conteúdo. Cara, teve igrejas e ministérios onde eu fui ministrar que não deu certo, cara, para falar a respeito desses assuntos. Por quê? Porque deu peso sobre o local, a pessoa começou a dormir. As pessoas começaram a dormir. Por quê? Porque o espírito da pessoa não estava preparado para receber daquele conteúdo. Não estava, cara. Não estava mesmo. Vou dar um exemplo. Minha própria família, minha mãe. Quando eu começo a entrar, eu já fiz esse teste de falar a respeito de ensinos profundos como esse para ela, ela não aguentou e começou a dormir. Eu perguntei pro Espírito Santo, falei, Senhor, por que sempre quando eu falo a respeito de dons, autoridade para minha mãe, que não é bem assim, né, para receber esses assuntos, ela até gosta de ouvir, né, mas quando eu começo a entrar no assunto, ela começa a cocejar e começa a dormir. Quando eu olho para ela, tá dormindo já. Eu perguntei isso ao Espírito Santo, falando, Senhor, por que isso acontece? Aí o Espírito Santo me informou, falando, filho, o espírito dela não está pronto. E eu me senti constrangido, falei assim, meu Deus, que raiva, né? Que me dá isso, de sempre quando eu vou tentar falar com ela a respeito desses assuntos, né? Porque ela se interessa, só que ela sempre dorme. Eu pensava que ela fazia isso de propósito. E eu ficava triste com isso, pensando, mesmo porque ela sempre dorme, né? Quando eu falo, será que ela tá debochando a minha cara, ou sei lá, né? Alguma coisa assim, eu ficava pensando isso, né? E o Espírito Santo me ministrando, falando assim, filho, acalma, é porque o espírito dela não está preparado para receber disso. E eu falei, meu Deus. E aí você se lembra de quando Jesus estava lá no Getsemane, Pedro, Tiago e João, você se lembra disso? Quando Jesus estava lá no Getsemane e pediu para os três orarem com ele. Vocês poderiam orar comigo? E Jesus foi lá, orou, quando ele voltou os três estavam dormindo. E Jesus disse, verdadeiramente o espírito está forte, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Você está me entendendo? Ou seja, então existe isso. Existe onde o espírito da pessoa não está pronto, de fato, para receber certas coisas. Não está, cara, não está. Tem pessoas que querem entrar, às vezes, em níveis de batalha espiritual, onde a pessoa não está preparada, e a pessoa leva uma surra, de fato. A pessoa leva uma surra. Eu já vi, né, em manifestações, até mesmo demoníacas, do espírito da morte estar sobre uma pessoa, de uma pessoa, até mesmo num evento, assim, num evento X, e o espírito da morte vem sobre a pessoa, no próprio evento onde eu estava. E a pessoa ali, veio o espírito da morte sobre ela, assim, caiu no chão, né? E vieram toda uma galera, assim, orar em cima daquela pessoa, daquele homem, assim, e o espírito da morte estava sobre ele, né? E eu saí lá do louvor, vim lá, fui colocar a mão nele, assim, olhei pro olho dele tava preto, gente. O olho do cara tava preto. Ele olhou pra mim, o olho dele ficou preto. Eu vi o olho do cara preto. O espírito da morte sobre ele, eu com a mão no peito dele, assim, orando, volta, orando pra voltar. Orando pra voltar, aí do nada, né, vem um rapaz assim, né, vem assim tudo empolgado e foi lá e querer me botar a mão no cara. Cara, se eu fui, sinceramente, se eu fui lá naquele homem colocar a mão, foi porque o Espírito Santo me induziu, realmente, porque eu não iria. De fato, se eu sentisse que eu não estivesse preparado de verdade, confesso diante de vocês aqui, eu não iria. Se o Espírito Santo não me desse a ordem de ir lá e colocar a mão naquela certa pessoa, eu não iria. De fato, se eu não me sentisse preparado. Tá entendendo? E aí eu vi, né, que foi lá um certo cara, lá foi lá, assim, queria colocar a mão, né, pra tentar expulsar, né, mas eu já vi já o coraçãozinho do camarada, né, e na hora que foi colocar a mão, de ver o que aconteceu. Ele viu o espírito de morte que estava sobre o cara, sobre o homem ali que estava sofrendo um ataque cardíaco, o espírito saiu, ele viu o espírito se materializando no lado, assim, e colocou o pé em cima dele, e na hora que colocou o pé, o rapaz caiu para trás. O rapaz caiu para trás no chão e ficou assim tremendo. Ele estava quase sofrendo o mesmo ataque que aquele cara estava sofrendo ali, o ataque cardíaco. Ele estava sofrendo o mesmo, assim. Ele começou a tremer e ficou com medo, pedindo ajuda, porque ele estava sentindo que estava partindo já. Por quê? Porque estava uma brechinha aberta dentro dele. E depois ele foi falar, né? Que tinha uma brechinha aberta dentro dele. E depois ele foi falar isso para você ver, cara, como isso é forte. Olha como isso é forte, cara. Testemunhos ao qual você vê na prática, né, de situações que ocorrem na prática, né, ou até mesmo de experiências que você vê, né, que ocorrem, né, como essa, né, para te servir como ensinamento também, né, para você ver.
cenas que eu já vi também. Isso que eu nem era convertido, de fato, daquele cristão convertido mesmo, né? Eu era só daquele que realmente estava começando a vivenciar, ou começando a entrar nesses assuntos, né? De um vi, né, que ocorreu num monte, né? Num monte aí, onde os jovens estavam sumindo lá e aconteceu lá que na roda, assim, dos jovens, assim, lá no monte, quando eles estavam orando lá, tinha um dos jovens lá que estava encapetado lá, né, que tinha feito pacto satânico com Satanás, tinha até osso de gato, animal morto, pendurado assim no pescoço dele, né, ele tinha feito o pacto e queria subir lá no monte porque, curiosidade, né, porque naquele monte havia lá manifestações e ficou curioso para subir lá. E aí os amiguinhos foram lá, levaram ele lá, né, pra conhecer tudo mais, e já ele não queria subir. Ele tava se sentindo mal, já na metade da escada, subindo o monte, né, ele não queria subir. E tantos jovens lá se enchiam, ele pegou e subiu. Na hora que subiu, chegou na rodinha lá para orar, manifestou o capiroto nele, né, e começou a manifestar, 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 e o menino caiu no chão e começou a endemoniar, e tinha uma legião dentro do rapaz, né, e começou a endemoniar e tudo mais lá. E aí que tá a grande questão. Tinha alguns líderes, né? Tinha um líder lá de jovens que estava lá e tinha mais outros lá que estavam lá também, juntos lá reunidos. E aconteceu que quando aqueles começaram a colocar a mão sobre esse jovem demoniado, né? O demônio vinha sobre o rapaz e começava a olhar assim para ele dizendo: quem é você para tentar me expulsar, sendo que você não larga da pornografia? Quem é você para tentar me tirar daqui se você não larga do cigarro? Quem é você para me tirar daqui se você não para de mentir? O demônio começou a acusar, né? Todo mundo lá em cima, e eu nem estava sabendo de nada, porque eu não sabia nada a respeito disso, né? Não sabia, naquele tempo eu não sabia de nada a respeito disso, e eu ficava só olhando aquilo, ficando olhando aquela cena, né? E de repente aquele rapaz pegou e olhou assim pro líder que tava lá, né? Pegou e disse assim, acho que era Cid o nome dele, falou assim: Cid, me ajuda, se eu passar mais 7 portais eu não volto mais, né? Falou assim: se eu passar mais 7 portais eu não volto mais. E aí a legião voltou no rapaz de novo e o rapaz demolhou de novo, né? E de repente o rapaz pega e faz isso aqui, ó. Tava caído no chão, assim, deitado, né? Endemoniado lá assim, de repente o rapaz faz isso aqui, ó. Começou a levitar do chão, cara. E eu vi aquela cena, cara, e outras pessoas viram aquela cena também. Pensei, meu Deus do céu, vai dar mó pipoco aqui agora, cara. Vai dar mó pipoco agora, né? De repente ele pegou e começou ali a levitar, né? E eu peguei e vi aquela cena e fiquei assim, meu Deus do céu, né? E começou a levitar do chão, eu fiquei assim, misericórdia, né? E pensa o pipoco que deu aquilo, né? E aí eu vi aquela cena lá e tudo mais que houve, e aí, né, foi liberto lá e tudo mais, mas foi um perrengue, gente. Foi um perrengue mesmo. De fato, de cena assim que eu já vi que eu fiquei assim, né, desse nível. Mas só para que você entenda, né, como funcionam essas coisas, amém, gente? Então, vou estar finalizando aqui. Para você que quiser fazer parte lá, clica no link, amém, gente? Aqui na descrição do vídeo, que eu vou deixar para o contato e tudo mais. Então, você já me chama lá no WhatsApp e me manda mensagem lá, amém, gente? Ó, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, sua casa, sua vida, seu ministério em nome do Senhor Jesus. Nos vemos aí na próxima live, se assim o Senhor permitir. Amém, gente? Clica aí na descrição do vídeo e pega o meu contato lá e manda mensagem. Amém, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau.